O Brasil tem mais de 100 milhões de leitores, o que corresponde aí a 56% da população, segundo a edição mais recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa marca pode melhorar e um empurrão valioso vem dos eventos de literatura que acontecem pelo país. Só para citar alguns, aqui no Rio de Janeiro nós temos a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, que em julho agora realizou a 15ª edição. E a Flup, Festa Literária das Periferias, desde 2012, incentivando novos leitores e também escritores em comunidades onde a cultura normalmente não chega. E nessa primeira semana de outubro, letras, contos, poesias movimentam o interior do Rio Grande do Sul, onde acontecem as jornadas literárias de Passo Fundo. Nós vamos conhecer as novidades com a Lissara Alves, que é estudante de letras da UPF, e também com a Evânia Causa, que é coordenadora pedagógica. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vieram de longe, sejam muito bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Olha, eu quero dizer que a gente está falando aqui do universo da Jornada Nacional de Literatura e da Jornadinha Nacional de Literatura, que devem reunir aí pelo menos 20 mil pessoas, entre adultos, adolescentes e também crianças. É muita gente, né? E isso, assim, segundo os coordenadores, os organizadores por baixo, fora um público que vai chegar na cidade atraído pelo evento em uma semana, né? Exatamente. Eu queria saber muito da Lissara. Nós ouvimos aí falar da jornada, ela vem acontecendo há pelo menos 3 décadas, parou um pouco em 2015, né, mas volta com força e vem mobilizando, o que eu acho bastante importante, eu gostaria que você comentasse, a comunidade, né? Qual é essa ideia? Então, nós estamos com a 16ª edição da Jornada Nacional da Literatura e com a 8ª edição, então, da Jornadinha. E o grande diferencial que nós já sentimos desde o processo que se iniciou com os trabalhos de pré-jornada, enfim, com toda essa preparação, é a iniciativa de jornalizar a cidade. A jornada, ela ocorre na Universidade de Passo Fundo, né? E a ideia é que a literatura, enfim, esse movimento, essa festa literária, ela transpasse os muros, ela ultrapasse os muros da universidade e chegue até a comunidade. E para isso, então, várias frentes foram mobilizadas para que o trabalho junto à escola, e que nós entendemos que a escola, então, é a nossa maior parceira para atingir as crianças e que assim chegar aos lares, às casas. Então, várias atividades nesse sentido para mobilizar realmente, para que a comunidade ela se sinta inserida, que não seja algo que elas estejam ali durante as atividades, ali na jornada, simplesmente como telespectadoras, mas que antes elas participem, o pessoal se envolva e mostre o seu trabalho e mostre o seu contato com a literatura, suas vivências com as leituras. E conheça também, no caso de quem ainda não teve o prazer de folhear um livro, não teve esse interesse, né? Acho que mostra um pouco que vai além do meio acadêmico, né? A literatura é para todos. Exatamente, democratizar a literatura. Esse é o grande ideal, né? Tanto da professora Fabiane Bulamar, que o professor Miguel, eles trazem muito disso e colocaram isso com muito afinco e com muita dedicação. E aí nós contamos com os professores que aderiram a essa ideia, que foram os principais parceiros e agentes nesse processo, porque foi feita a proposta e eles abraçaram, e aí foi um momento muito lindo que nós estamos vivendo. Tem sido um momento muito lindo. Eu quero ouvir da Evânia a experiência, né? A sua experiência pessoal com esse evento, que está lá na cidade já, como eu falei, há mais de 30 anos. Bem, eu me recordo quando eu fazia magistério, iniciando meu estudo como professora, que a lona era montada e a cidade tomava conta dos livros, da poesia nos ônibus, e eu, como aluna, me formando para ser professora, ficava encantada com aquele meio. A lona era montada onde hoje é o Bourbon, e aquela cidade se transformava. E isso permeou ao longo dos meus 20 anos de educadora. E hoje a gente vive uma cidade com uma proposta totalmente diferente de jornada. No início do ano, todos muito ansiosos em saber como ia ser a jornada esse ano, porque ela teve essa parada, mas a cidade queria, nós professores queríamos a jornada, a jornadinha.
porque faz parte da nossa vida de leitores. O contato com o autor, a presença dele dentro da cidade, dentro da escola, próximo. E penso que a primeira ação dos coordenadores foi chamar os professores a ser agentes da leitura. E esse foi o grande diferencial. Hoje nós temos em cada escola professores que são agentes da leitura, que foram treinados, que tiveram formação pela universidade para trabalhar com os livros. Então é uma atividade que na verdade começa muito antes da abertura do evento em si, né? Existem a pré-jornada e a pré-jornadinha. Isso. A gente entende que o período da jornada, que acontece na semana de outubro, é o período, digamos, o final do processo. Esse processo ele teve início antes, como tu comentou, então, com a pré-jornada e com a pré-jornadinha. O que aconteceu nesse momento? Como a Pro Ivânia comentou, os professores foram convidados, então, a fazer parte como agentes de leitura e participaram dessa formação e foram disponibilizadas algumas propostas de atividades para serem desenvolvidas na escola. Pensando, então, na pré-jornadinha, as atividades que foram desenvolvidas, então, tinham o caderno de atividades com algumas práticas leitoras que eram propostas para os professores desenvolverem na escola e na sala de aula. Tinha também a questão do aplicativo, que eles poderiam utilizar o aplicativo para fazer as atividades. E essas atividades que os professores iriam realizando nas escolas, teve um momento que aconteceu ali em agosto e em setembro, foram montadas estações de leitura. Então, a cidade foi dividida em quadrantes e os grupos, as escolas, as 35 escolas da rede municipal foram divididas, então, nesses quadrantes. E um sábado, as escolas se reuniam ali no seu quadrante para, então, expor para a comunidade os trabalhos que eles haviam feito, que as crianças tinham preparado, enfim. Desde trabalhos como apresentação artísticas e, enfim, como trabalhos manuais também. E esse foi o grande diferencial, assim, que a gente pode citar como o ponto-chave desse envolvimento que se buscava da comunidade. Porque, então, as famílias se reuniam nesse sábado, não só a escola ela abria as suas portas para que naquele final de semana recebesse a comunidade. E aí, então, eles participavam ali, era uma manhã inteira de atividades culturais e as crianças mostrando o que elas tinham feito. Então, o que muitas das vezes ficava fechado, restrito para a escola, então a minha turma apresentava para a turma ali do outro ano e ficava por ali nesse formato com as estações de leitura, a comunidade pôde enxergar esses alunos participantes do processo e não simplesmente telespectadores, né? Muito legal. Olha, goste ou não de ler, todos acabam se beneficiando desse tipo de evento. A Flip, por exemplo, movimenta o turismo de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. E quer ver outro exemplo? Dias antes da abertura das jornadas em Passo Fundo, os nossos parceiros da UPF-TV foram às ruas medir as expectativas do comércio. Acompanhe a reportagem. Os dias passam rápido por aqui. Cidade atraente para os negócios, para o desenvolvimento regional e, claro, para a literatura. Faltando menos de uma semana para o início da jornada, já tem muita gente na expectativa do evento. Uma delas é a Beth, dona de um dos hotéis aqui da cidade. Não é por acaso, né? Dos mais de 70 quartos, pelo menos 50 estão reservados para a próxima semana. A jornada vai ser sensacional. Culturalmente, socioeconômico, porque envolve vários setores. A mesma coisa acontece no hotel onde o Rafael é gerente. Muitos quartos já estão reservados para os autores e convidados da jornada, além, claro, das pessoas que vêm de fora só para acompanhar o evento.
A gente está com uma expectativa bem grande com o pessoal da jornada, né? Não só nós, como todos os hotéis e a região, que é uma coisa que circula tudo, né? O hotel, o bar, restaurante, posto de gasolina, comércio. A cidade ela vai ser um espaço de encontro, não das pessoas que moram da cidade apenas, mas das pessoas que vêm à cidade. Nós teremos caravanas que vêm de Santa Catarina, nós teremos turmas de professores com seus alunos que vêm de outras cidades, nós teremos estudantes de programas de pós-graduação das universidades da região, do estado e mesmo de fora do estado. Esse movimento também vai interferir nos bares de Passo Fundo. É que dessa vez a programação não vai ficar só na universidade. Um exemplo é o projeto Livros na Mesa, Leituras Boêmias. As leituras boêmias vão acontecer aqui na Rua Independência, no centro de Passo Fundo. Durante as noites da jornada, esse lugar vai estar cheio de espaços artísticos abertos para toda a comunidade. Proporcionar um encontro entre autores e leitores numa conversa informal, numa conversa de bar, numa conversa sobre os livros do autor, sobre as leituras da recepção, ou seja, numa aproximação informal ao máximo entre os leitores e os seus autores. E além de todos esses lugares, tem mais gente que não só quer, como vai aproveitar a jornada. O Ronaldo é um deles. Com certeza, vai aumentar sim, vai muito, né, por causa da jornada. Vem muitas pessoas de fora, com certeza vai aumentar. E tu pretende ir na jornada? Sim, pretendo. Eu trabalho à noite, então vai dar para mim o horário da manhã, né? Olha, em Passo Fundo foi criado até um aplicativo, como disse a Lissara agora há pouco, o Jornada PP, para aproximar os leitores dos textos dos autores homenageados, que são 4. Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e também Moacir Scliar, pesos pesados da nossa literatura e que em 2017 estão completando aí décadas ou de falecimento ou de nascimento. O Moacir Scliar, inclusive, participou das primeiras edições das jornadas nos anos 80. Né? Lissara, de que maneira juntar esses estilos tão diferentes de cada um dos 4 homenageados com a literatura contemporânea, a tradição com a literatura contemporânea que sempre foi prestigiada pelas jornadas, isso vem a enriquecer quem está participando ou quem vai lá pesquisar sobre o evento. Exatamente, né? Nós temos 4 grandes autores da nossa literatura brasileira e a sua fortuna literária é muito rica, né? Obviamente. E então a preocupação que se teve é de fazer esse resgate naquilo que é tradicional, naquilo que é cânone, mas não sem deixar de considerar o nosso público leitor, né, que se tem hoje. Por isso que, como você mencionou, existe esse aplicativo, o Jornada PP, que foi criado justamente pensando no jovem. Nesse jovem em que ele participa de diversas formas na sociedade, uma sociedade que é amplamente digital. E aí, então, nesse aplicativo, por exemplo, uma das atividades que tem, que são as rotas transversais, esse jovem leitor, ele é convidado a fazer um percurso pela cidade, ele tem que ir superando desafios, e cada desafio ele vem no formato de QR Code, então com o celular ele faz a leitura ali do QR Code e é apresentada então uma tarefa, e essas tarefas de alguma forma abarcam esses quatro escritores que são os escritores homenageados. Né? Isso vai estimulando a pesquisa, né? Vai estimulando a pesquisa, porque ele precisa ter lido as obras, ele precisa, então se ele não leu até aquele momento, ele vai ter que dar uma pausa ali e buscar essa informação nos livros. Então é uma forma de motivar essa leitura. Mas né? eu penso também, né, Lissara, que o trabalho que foi feito com as crianças, que envolveram crianças de 1º ao 5º ano, foi muito bacana com o Jornada PP. Na escola onde eu trabalho, nós criamos o Sabadão Literário. Então, o primeiro sabadão foi multisseriado, né? Nós trabalhamos com multisséries na mesma equipe, trabalhando com o Jornada PP. No segundo sabadão foi trabalhado Clarice Lispector. E pensar em trabalhar Clarice Lispector com criança foi um desafio e foi maravilhoso.
aquelas crianças conhecendo a biografia da Clarice, conhecendo os livros da Clarice, conhecendo as histórias que ela contava. Isso aproximou muito. E a família estava presente, porque trazer as crianças para a escola num sábado é um desafio. Pois é, um dia que normalmente a escola está fechada. Exatamente. Né? E nós tivemos a graça de ter um grande número de crianças. São 240 crianças e 90% delas participaram do Sabadão Literário. Empolgadíssimas. As famílias estavam presentes. E a escola que eu trabalho sediou a última estação literária. E nós vimos que chegou o horário de terminar e as famílias não queriam ir embora, porque elas estavam ali aproveitando aquele espaço de literatura, de leitura, que foi além do muro da escola. Saiu da sua sala, as professoras foram desafiadas, porque elas tinham que sair da sala. Foi bom para estimular ideias de atividades extras, né, curriculares. Com certeza, porque o primeiro sabadão foi as atividades do Jornada PP, mas o segundo era necessário criar atividades próximas das crianças, envolvendo essas crianças. E foi um grande êxito. Justamente porque quando nós falamos em pré-jornada, em pré-jornadinha, em que essas atividades elas são encaminhadas para as escolas, foram encaminhadas para os agentes de leituras, a ideia é justamente essa, é uma proposta. Nós ficamos muito, muito felizes porque os professores eles foram além. E era exatamente isso que nós esperávamos. Ó, aqui nós temos uma ideia. A partir disso, então, criem vocês. E foi isso que aconteceu. A Pro comentou de um encontro que foi da escola dela, ali do quadrante deles, mas nós tivemos 5 grandes encontros, né? Eu daqui a pouco eu vou pedir para os colegas colocarem de novo na tela o Ariano Suassuna e na sequência os outros homenageados, para a gente falar só um pouquinho, né, de cada um, para quem está em casa e não teve a oportunidade ainda de conhecer. Ai, que bom, já tem um aí, ó. Ariano Suassuna, é ele, autor do Alto da Compadecida, também do Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, né? Ele que foi um grande defensor da cultura nordestina e morreu em 1927. E ele também participou da jornada. Ele nasceu, na verdade, em 1927. E ele participou da jornada. Da jornada como Moacir, né? Será que a gente tem o Carlos Drummond de Andrade aí? Agora? Olha, Carlos Drummond, poeta, contista, cronista, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Nos deixou em agosto de 1987. E ver as crianças recitando as poesias dele foi de arrepiar. O 5º ano recitou belamente as poesias do Drummond. Tiveram, assim, algumas provavelmente até decoraram algum versinho, ou se inspiraram em escrever, talvez, né? Foi exatamente isso. Foi um verdadeiro sarau, criado pelas crianças. Que barato. Clarice Lispector, escritora e também jornalista, nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira, ela que escrevia com tanta sensibilidade aí cenas do nosso cotidiano. Ela faleceu em 1977. E por fim, Moacir Scliar, já falamos bastante dele aqui, nascido em 1937, médico de formação e que deixou para a gente aí muitas crônicas, contos, romances e um conteúdo grande aí, infanto-juvenil. Você me diria, Evânia, que a gente já sabe, inclusive está naquela pesquisa que eu falei no comecinho do programa, Retratos da Leitura no Brasil, ela confirma a cada edição que a formação de um leitor é na infância. E você percebe realmente isso? Que esse contato nos primeiros anos de vida com os livros, com as historinhas, fazem diferença? Com certeza, sem duvidar dessa pesquisa, porque a gente percebe que a criança que entra em contato, que tem a família leitora, e são esses os eixos que nós estamos nos propondo a trabalhar, aluno leitor, professor leitora e família leitora, esse é o cerne de transformar a nossa sociedade, porque hoje a gente vê as crianças muito próximas da tecnologia e deixando um pouquinho de lado o livro.
E essa é a experiência, porque o diferencial dessa jornadinha foi eles experienciarem a leitura. Não foi só o professor contar as histórias, porque a Prefeitura de Passo Fundo adquiriu 20 obras de cada livro e mandou para as escolas. Então, cada aluno pôde pegar na sua mão e ler e ter a sua própria experiência leitora. Nós tivemos casos dos livros que precisavam de mais tempo, que os livros foram para casa e as famílias tiveram contato com essas obras. Então, foi um encantamento. Foi um encantamento da família, porque vieram pais na nossa escola perguntar: mas aonde que eu compro esse livro? Porque eu quero muito que o meu filho tenha esse livro. E então é um encantamento que vem desde a gestação, a gente pode dizer assim, né? Do útero materno. E essa fala da Privânia vai ao encontro do que a gente chama hoje, do nosso lema da jornada, que na canção tem uma frase que nós dizemos, que nós cantamos, né? Ler é ser. E é justamente isso, as leituras, elas ao longo da nossa caminhada vão construir a nossa identidade, vão construir nós somos a soma das leituras que nós fazemos durante toda a nossa vida. Então, é exatamente isso, ler é ser. E então, com relatos como esse que a Pro coloca, comprova isso, essa experiência, essa vivência com a leitura, formação leitora. Né? E nós vimos ambientes de escolas se transformando a estrutura, os espaços da escola se transformaram. Então, a Alissara contava anteriormente, né, Alissara, que teve uma escola que ela se organizou, se reestruturou em virtude da pré-jornadinha. Já estamos indo para o final do programa, mas eu gostaria de comentar que eu achei muito marcante esse número da previsão de público base, né? Que, enfim, esperado para até o dia 6 de outubro, quando termina essa semana, né, de atividades, terminam as jornadas. A previsão é de 22 mil pessoas só acompanhando as programações, né, fora nos eventos transversais. Isso. Agora, desses 22 mil, 20 mil só de crianças. Achei esse número muito expressivo, né? Essa jornadinha, então, também ela tem essa missão aí de realmente formar os leitores, pegar essa gurizada. Se for pegar por base a minha escola, enfim, são 450 alunos e nós vamos levar 80% das crianças. E as caravanas que vêm, como disse o Rettenmaier na matéria. O objetivo, então, é que as atividades que são destinadas para as crianças, que é da pré-jornadinha, acontecem de manhã e de tarde. À noite é para o público adulto e também o pessoal do ensino médio, né? Adolescente mais o público adulto. Então, é o objetivo que durante essa semana atender, então, todas essas crianças, que elas participam de várias atividades culturais, mas a cereja do bolo, digamos assim, é que eles terão a oportunidade de conhecer os autores dos livros que eles já leram, das histórias que eles já conheceram, desses trabalhos que eles já desenvolveram e ter um bate-papo frente a frente, assim, com o autor. Coisa muito boa, né? Isso é notícia boa, bacana da gente trazer aqui no programa. Olha, é oportunidade de estar em contato com outros escritores incríveis convidados também. No caso das jornadas, Afonso Romano de Santana, Conceição Evaristo, representando lá a literatura negra, e a super premiada Marina Colassante, que ganhou recentemente o 13º Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, por sua qualidade literária e também trajetória na formação de novos leitores. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui no programa. Antes de encerrar, vamos mostrar o site, viu? Que lá no site tem a programação completa das jornadas, tanto a nacional quanto a Jornadinha Nacional de Literatura. Tá aí, ó, upf.br/16 jornada. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Façam uma boa viagem de volta a Passo Fundo. Obrigada pela oportunidade. A vocês de casa também, muito obrigada. Gostou do Conexão? Compartilhe o link do programa. Lá está no Futura Play. Não perca também a oportunidade de participar de eventos de literatura na sua cidade, viu? Tchau, tchau.